Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 51. Está escrito assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram em uma aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Vai um pouquinho mais para frente aí nas páginas, abra também em João, capítulo de número 19, o versículo de número 19. Evangelho escrito por João, capítulo de número 19, o versículo de número 19. Diz assim: E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Amém? Queridos, eu fiz questão de ler Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51, porque está incluído no contexto do Calvário, está incluído no contexto do que vai acontecer na cruz do Calvário, no Gólgota. Quando Lucas está relatando momentos antes, falando da assunção de Jesus, a Bíblia diz que Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Esta expressão aqui em Lucas, ir a Jerusalém, significa ir para a cruz, ir para o Calvário, porque está falando do propósito. Qual era o propósito? Ir para a cruz. Qual foi o propósito de Jesus estar entre nós? Ir para a cruz. Este era o propósito. E o que me chama a atenção em Lucas é que, quando a Bíblia diz que os dias da assunção já estavam completos, o que você entende por completo? A Bíblia está falando da assunção. Eu vou explicar rápido para quem não sabe o que é a assunção. A assunção foi um dos acontecimentos importantes, que foi o momento em que Jesus é ocultado pelas nuvens e volta à destra do Pai. Lembra daquela cena? Quando os dois anjos aparecem, os discípulos estão a questionar sobre o reino, e um dos anjos respondem: vocês não precisam se preocupar com isso agora, porque da mesma forma que ele está indo, um dia ele voltará. Então este momento, este relato importante da Bíblia, quando se fala da assunção, é o dia em que Jesus teria o direito de voltar aos céus. Preste atenção. Eu gosto de pensar, e a Bíblia está muito clara em dizer que os dias para a assunção estavam completos. Sabe o que Lucas está dizendo? Se Jesus naquele dia quisesse voltar, ele poderia. Se Jesus quisesse voltar à destra do Pai, dizer: Pai, vamos deixar quieto isso, eu não quero ir para a cruz, eu desisto do propósito, eu desisto do Calvário, eu desisto da cruz, eu vou voltar. Prepara os anjos, prepare a nuvem. Se ele quisesse, preste atenção, se ele quisesse voltar, ele tinha direito, porque o que ele tinha que fazer para completar os dias, para merecer a assunção, ele já tinha feito tudo por merecer. A assunção não estava relacionada à cruz, porque existem coisas que nós podemos conquistar sem isso estar relacionado à cruz. Existem coisas que não dependem do Calvário, preste muito bem atenção, mas tem promessas que estão relacionadas à cruz, e você só vai viver se você permanecer neste propósito.
Existem coisas que você só pode conquistar como crente, como cristão, se você permanecer no propósito. Que propósito é este? A cruz, o Calvário. Agora eu acho interessante, porque se Jesus quisesse, ele voltaria. Mas aí a Bíblia entra dizendo: mas ele permaneceu firme no propósito de ir para Jerusalém. Quem sabe alguém vai se aproximar e vai dizer: mas vão cuspir no Senhor. Mas ele está dizendo: não tem problema, eu vou para Jerusalém. Mas quem sabe alguém vai se manifestar e vai dizer: mas vão ferir o Senhor, vão colocar uma coroa de espinhos. Ele está dizendo: não tem problema, eu fico no propósito, eu vou para Jerusalém. Quem sabe alguém se aproxima e vai dizer: mas vão colocar o Senhor em uma cruz, vão te ferir, vão colocar cravos em tuas mãos, vão colocar um cravo nos teus pés. Ele está dizendo: não tem problema, eu vou ficar neste propósito, eu vou para Jerusalém. Talvez alguém vai dizer: mas vão te dar vinagre para o Senhor beber. Ele está dizendo: não tem problema, eu vou ficar no propósito, eu vou para Jerusalém. Escute isso: aconteça o que acontecer, não saia do propósito de ir para Jerusalém. Porque quando você se propõe, ou quando você é convicto, quando você insiste em permanecer nesse propósito, vão surgir todo tipo de situação. Vai surgir todo tipo de situação para tirar você deste propósito. O diabo está fazendo de tudo para tirar este propósito da igreja. Já percebeu que quase não se fala mais em Calvário? Já percebeu que quase não se canta mais sobre a cruz? Já percebeu que quando a gente vai ouvir certas mensagens, nós como pregadores, pela misericórdia do Senhor, às vezes dá uma confusão na nossa cabeça? Porque antes de pregar, você vê um louvor dando certo, você vê outro louvor dando certo, e o povo se alegrando, vai se alegrando, e às vezes você pensa: peraí, mas será que esta mensagem vai dar certo também? Porque a mensagem não tem tanto receba, porque a mensagem não fala tanto em milagres, porque a mensagem não fala tanto em portas abertas, porque a mensagem não fala tanto em sucesso, porque a mensagem não fala tanto em segredos da vitória, porque a mensagem não vai massagear o ego. A gente fica assim, confuso. Mas o Espírito Santo diz: não, prega sobre a cruz, fale sobre o Calvário. Porque se tem algo que muda a história, é o Calvário. Se tem algo que muda a história do crente, que muda a história da igreja, é a cruz. É lá que começou, é lá que está a nossa base. Nós não podemos parar de cantar sobre a cruz, nós não podemos parar de louvar, nós não podemos parar de pregar sobre o Calvário. Escute-me, por favor. Jesus permaneceu no firme propósito de ir para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele mandou os seus mensageiros adiante para preparar uma pousada. E os discípulos, que são seus mensageiros, vão parar exatamente em Samaria, em uma aldeia de samaritanos. E quando chegam no balcão da pousada, o dono da pousada, ou vamos usar a linguagem atual, o dono do hotel olhou bem para eles, do pé à cabeça, e disse: não tem vaga. Não tem vaga para vocês. Mas como não? Está tendo alguma festa na cidade? Está lotado a pousada? Não, é por causa da aparência de vocês. Isso é muito forte. Porque dizer que está indo para lá é uma coisa, eu quero ver ter aparência. Vocês estão aí? Digam aleluia. Porque, olhe para o irmão que está ao teu lado, pergunta para ele: você está indo para Jerusalém, irmão? Pergunte para ele. Mas dá uma olhada bem desconfiada agora, vê se ele tem característica, vê se ele tem aspecto. A Bíblia diz que não puderam ficar por causa do aspecto de quem ia para Jerusalém. Quem vai para Jerusalém tem aspecto, tem característica, tem aparência. E por isso o dono da pousada não quis dar lugar para eles. E aí quando Jesus chega: e aí, está tudo bem, não quiseram nos hospedar não. Mas por quê? Por causa da nossa aparência. Porque por causa da tua aparência tem lugares que não vão querer você, mas Jerusalém quer. Por causa das tuas características tem ambientes que não são para você, mas
Você cabe dentro de Jerusalém, fica tranquilo. É melhor você ser negado, é melhor você ser rejeitado em alguns lugares, mas quando as portas se abrirem, o Senhor vai dizer: seja bem-vindos. Aí Jesus não tem para onde ir, para onde é que ele vai? O lugar de costume. Vamos lá para o Getsemane. Vamos lá para o Monte das Oliveiras. Jesus chama os discípulos, os seus mais chegados, os 3 mais chegados, e diz: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Você já consegue imaginar o próprio Jesus falando isso? Sentindo angústia de morte. Você sabe por que Jesus suou gotas de sangue? Foi porque a tensão que ele sentiu foi tão grande, que se o propósito fosse morrer ali, ele morreria ali. Porque a tensão, a angústia de morte, irmão, é uma angústia que de fato leva à morte. Mas o propósito não era morrer ali, ele tinha que chegar lá na cruz. Então ele passou um processo de tensão tão grande, que os pequenos vasos sanguíneos se estouraram. Por isso ele começou a suar sangue. E você conhece a história. Quando ele precisou dos seus discípulos, eles estavam dormindo. E quando eles querem tomar uma atitude de oração, Jesus diz: já não precisa mais, já não dá mais tempo. De repente chega aquela multidão para prender Jesus, o sacerdote, todos aqueles que o serviam, e Judas estava entre eles. Porque para trair tem que ser alguém que está perto. O traidor nunca está longe, o traidor sempre está próximo. Quanto mais perto, mais probabilidade de ser traído é mais fácil. Quanto mais próximo a pessoa ser, é mais fácil acontecer uma traição. Isso é traição, por isso se chama traição. Agora, vejam isso. Por que chamaram Judas? Porque Jesus se parecia com todo mundo. Jesus, quando estava no meio da multidão e no meio dos seus discípulos, ninguém conseguia saber quem era, porque ele se parecia, tinha uma aparência parecida, ou ele tinha uma aparência semelhante à de todos aqueles que estavam com ele. Jesus não era um homem assim que chamava a atenção de uma forma que todo mundo, quando via, e conseguia já distinguir quem era Jesus. Então, para mostrar e para identificar ao sacerdote, tinha que ser alguém que andava junto. Está entendendo? Sim ou não? Vocês estão aí? Para identificar Jesus, tinha que ser alguém que andava junto com Jesus. Então pegaram Judas, fizeram o acordo, e Judas vai no meio da multidão, vai lá e diz: olha, aquele que eu der um beijo no rosto dele, podem prendê-lo, porque é Jesus. Vejam isso. Judas vai lá, dá um beijo, você conhece a história, e prendem Jesus. Levam Jesus para Caifás, aquela história toda, Herodes. E enquanto estão levando agora Jesus para Pôncio Pilatos, o governador, está acontecendo algo do outro lado da história. Judas está voltando ao templo arrependido. Mateus 27, o que eu vou falar agora está no texto. Judas volta arrependido com as suas moedas para devolver. E a gente às vezes lê, não presta atenção, a gente acaba batendo em Judas, né? Traidor, batendo. Quem já viu alguém batendo em Judas aí, diga amém. Né? A gente detona o Judas, mas só que a Bíblia diz que ele voltou arrependido. Qual é o único caminho que leva a Deus a olhar para alguém? O arrependimento. Judas voltou arrependido. Em Mateus 27 a Bíblia diz que ele confessa o que fez. Ele diz: eu traí um sangue inocente. Porque o arrependido sempre confessa o que fez. Não existe arrependimento sem confissão. Se está confessando é porque de fato está arrependido. Então Judas está se arrependendo, está confessando o que fez. E aí eu pergunto-lhes: por que não teve jeito? É simples. Porque ele foi no sacerdote errado. Cuidado para não ir no sacerdote errado. Porque ele chega no sacerdote errado e ele vai contando a sua mágoa. Ele vai abrindo o coração dizendo: eu estou arrependido, eu traí um sangue inocente. O sacerdote pergunta: o que é que eu tenho com isso? Isso é problema teu? Está aqui as moedas. Tem muito sacerdote
que não está mais preocupado com o arrependimento das pessoas, estão preocupados com as moedas. Tem muita gente que não se preocupa mais com o arrependimento da multidão. Estão cantando, estão pregando porque querem as moedas. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: volte a pregar por conta do arrependimento. Volte a cantar para gerar arrependimento. Eu não estou falando que não pode ter oferta, que não pode ser abençoado. É claro que o ministério precisa, mas não troque o foco. O foco é gerar arrependimento. Enquanto tiver gente se arrependendo, Deus está cuidando da sua obra. Mas se você focar só as moedas, você sai do foco, você sai do propósito. Judas, arrependido, traz as moedas, devolve, confessa o que fez, mas foi no sacerdote errado. Tem gente que está sofrendo, querendo se arrepender, mas não encontra um sacerdote sério. Porque vivemos em uma crise hoje. Quem é que está com a verdade? Quem é que é sério? Quem é que tem um coração correto? Por isso que o Senhor está reunindo vocês aqui. Porque aqui tem uma geração que faz a diferença ainda. Porque aqui tem uma geração que está preocupada com arrependimento. Porque aqui tem uma geração preocupada em gerar arrependimento. E enquanto tem arrependimento, tem mudança de vida, tem transformação de vida, tem o Espírito Santo operando. E Ele vai continuar operando, porque este lugar é um lugar de arrependimento. Quando levam Jesus, preste atenção, de um lado tem Judas se arrependendo, do outro lado tem Jesus sendo levado a Pôncio Pilatos. Quem já ouviu falar de Pilatos? Quem já ouviu? Eu li sobre a história de Pilatos, o homem mais cruel da época, sanguinário. Israel não estava querendo se submeter a Roma, então coloca um homem mais cruel que eles tinham, Pôncio Pilatos. Sabe quem era Pôncio Pilatos? Era um homem que tinha o prazer de matar, de dar sentença de morte. Quando não dava jeito em alguma coisa, levava para ele, que ele resolvia na base do sangue escorrendo. Tinha prazer em matar. Tinha prazer em dar sentença de morte e ver sangue escorrendo. Esse era Pôncio Pilatos, que vão colocar Jesus de frente com ele. E você vê no texto que Pilatos já vê Jesus e não quer nem conversa, já manda ele para ser açoitado. Só que enquanto, agora você vai escutar um lado da história que talvez você nunca ouviu. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu chorei sozinho, passei horas pensando sobre isso que eu ia falar. Enquanto Pôncio Pilatos está observando de longe Jesus sendo açoitado, Jesus não soltava uma palavra, quieto, calado, não reclamava, não dizia que estava doendo, não murmurava e calado, e aquilo veio como uma flecha no coração de Pôncio Pilatos. Ele ficou observando, dizendo: por que ele não reclama? Por que ele não diz uma só palavra? Quem sabe Pôncio Pilatos chama um soldado e diz assim: vai lá, diga para ele pelo menos dizer ai, pelo menos para ele dar um grito, porque a medicina, a ciência prova isso. Quando você sente uma dor, você grita. Isso meio que é um gatilho mental que faz a dor se amenizar. E quem sabe ele diz para um soldado dizendo: vá lá, diga para ele pelo menos dizer um grito, falar alguma coisa, porque ele não fala nada. E Jesus, escalado, sem dizer uma palavra, sem dizer um ai, sem reclamar, porque o foco dele era o propósito. Ele estava no propósito, ele permaneceu firme no propósito de ir para Jerusalém. E quem fica no propósito está sujeito ao ambiente de provação. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: se você se mantém firme no propósito, já está sendo colocado em um ambiente de provação, segura firme, aguenta. Aguenta. Fale para alguém que está do teu lado: aguenta, irmão. Fale para ele: vai valer a pena ficar no propósito. Deixa eu correr aqui que o horário está uma benção hoje, né? Escute. Pilatos fica vendo de longe e não entende. Não entende. E aí quando trazem novamente Jesus de frente de Pilatos, começa agora o interrogatório. E Pilatos olha para Jesus, não era nada bobo, conhecido sobre a lei do ambiente, e pergunta: és tu o rei dos judeus? Sabe por que ele fez essa pergunta? Primeiro porque ficou com dúvida.
Segundo, porque se Jesus respondesse dizendo: sim, eu sou o rei dos judeus, ele era ou não era? Mas se ele dissesse que era na terra de César, era o crime, porque estavam procurando um crime nele para poder sacrificá-lo, para poder matá-lo, e não conseguiam encontrar um crime nele. Então a pergunta de Pilatos foi para ver se ele transgredia a lei. Quando ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Se ele dissesse sim, estava lá o crime, pronto, pode levar para a cruz e matar. Mas Jesus, eu costumo sempre dizer isso, talvez eu já disse isso aqui na outra vez, Jesus não tem sabedoria. Diga para ele, ele é. Ele é a sabedoria. E Jesus responde: tu o dizes. É você que está dizendo. E aí Pilatos continua o interrogatório: não está ouvindo a acusação que estão falando contra você? E a partir desse momento Jesus não fala mais uma só palavra, ele fica calado, fica quieto, não responde nada. E eu aprendo com Jesus, nós aprendemos, é o exemplo que nós temos, irmão, diante de acusações é melhor ficar calado. Quando a coisa fica apertada para o nosso lado, fica quietinho. Eu tenho um amigo que sempre diz assim: irmão, fica quietinho para Jesus chamar, irmão. Porque quanto mais você querer se defender, quanto mais você querer falar, mais a situação fica difícil. Eu estava vendo um vídeo esses dias de uma mulher no salão de cabeleireiro com um secador ligado, sabe aquele barulho do secador? E aí tocou o telefone e ela permaneceu com o secador ligado, querendo falar com a pessoa no telefone, e gritava: eu não estou ouvindo nada, fala mais alto. E alguém disse: não adianta a pessoa do outro lado gritar, é o barulho que não está deixando você ouvir. Desliga o secador. Aquilo veio com uma flecha no meu coração, e eu comecei a pensar assim: sabe por que às vezes a gente não está conseguindo vencer algumas coisas? Tem muito barulho do nosso lado. Deus não está falando menos, Deus continua a falar, mas por que a gente não consegue ouvir? Porque tem muito barulho. A gente não consegue aprender falando. Às vezes a gente tem que ficar calado, só ouça, faz silêncio. Deus está dizendo para alguém aqui que quer a tua vitória, quer vencer essa situação, cala-te, faz silêncio, faz um silêncio, porque é no meio do silêncio que Deus começa a fazer grandes coisas. Jesus não diz uma só palavra. E a Bíblia diz, irmãos, pais meus senhores, Mateus 27 diz que Pilatos começou a ficar muito maravilhado. Não é só maravilhado, é muito maravilhado. Vou falar algo aqui que vai confundir a cabeça de algumas pessoas, mas não tem problema. Sabe o que começou a acontecer no coração de Pilatos? Conversão. Estou falando porque eu li, eu orei sobre esse texto. Começou a acontecer conversão. Eu estou falando do homem mais cruel de Roma. Eu estou falando do homem que tinha prazer em ver sangue escorrendo. Eu estou falando do homem que tinha prazer em decretar sentenças de morte. Mas agora, Jesus não está falando uma só palavra. E o silêncio de Jesus, o coração de Pilatos está se convertendo a Cristo. Vou citar um exemplo. Eu às vezes falo em seminários, prego 1 hora e meia. Uma vez falei em uma conferência, quando fui ver no relógio, foram 2 horas falando para tentar convencer a igreja de um assunto. Eu, pregador, Jesus em silêncio está ganhando o homem mais cruel de Roma. Alguém lá atrás entendeu a mensagem. Em silêncio. Ah, como eu queria aprender a pregar como Jesus. Que mesmo sem falar uma palavra, a Bíblia está dizendo, irmão, e ele ficou muito maravilhado. E o texto diz em Mateus 27 que Pilatos começou a defender Jesus. Só defende Jesus quem fica crente. Anote em um canto aí, se você está anotando, a conversão de Pilatos. Anote aí se você quiser. Escute, a Bíblia diz que Pilatos começou a perguntar: eu não estou vendo
crime nenhum contra esse homem. Por que vocês querem o acusar? Pilatos. E começou a defender, dizendo: eu não vejo crime nenhum. O que ele fez? Ele não fala nada, ele é inocente. Eu não vejo nada de mal nele. O que vocês querem? Todo mundo vai, mata ele. Irmão, escute. Quando as coisas apertarem, fica calado, porque Deus vai levantar alguém para te defender. Alguém vai entender quem você é e qual é o teu propósito. Não se defenda. Fica calado, espere. E Pilatos olhava para ele. É um pensamento meu no coração, dizendo: quem é este homem? Quem é ele? Ficou calado, não falou uma palavra, não reclamou. Como é bonito ver pessoas que não reclamam. Quem não reclama chama a atenção dos outros. Quem reclama espanta as pessoas. Ele não reclamou. Quem é ele? Ele não fala nada. Eu não vejo crime nenhum nele. E eu imagino Pilatos olhando assim, sabe aquele semblante de babando assim, dizendo: quem é ele? Homem cruel, homem sanguinário. Porque é isso que Jesus faz. Nós temos dificuldade de acreditar que pessoas más podem ter jeito. A gente prega o amor, prega o perdão, mas um irmão erra uma coisinha, a gente já joga pedras. Alguém cai, a gente não ajuda a levantar, a gente quer afundar mais a pessoa. Nós julgamos, criticamos, apontamos erros. Nós temos dificuldade de acreditar que as pessoas têm jeito. Deus não tem preferências, porque um errou mais, o outro errou menos. A graça é um favor imerecido. Se fosse por merecer, ninguém estaria aqui hoje. Oh, aleluia! Não é pelo que eu fiz, não é porque eu oro, não é porque eu prego, não é porque eu aceitei. É Ele que me escolheu, é Ele que me ama. A gente não merece, e só por não merecer era para você estar levantando a sua mão e dizendo: obrigado, Senhor. Quem seria eu? Quem seria você se não fosse esta graça maravilhosa? Deus olha para alguém aqui hoje que se sente o pior ser humano, o mais fraco. Deus diz: eu aposto em você. Eu acredito que você vai chegar longe. Quem éramos nós sem esta graça? Pergunte para você mesmo: onde eu estaria se não fosse Ele? Onde eu estaria? Meus queridos irmãos pastores, quem nós seríamos? Quantas vezes eu entro no quarto dizendo: Deus, por quê? Porque o Senhor me usa. Não tem outro melhor do que eu, não. Quem está à frente do ministério sempre tem aquele peso nas costas, aquele piano que a gente carrega, aquela pergunta: Deus, não tem outro, não? O Senhor tem certeza que o Senhor vai querer me usar? Olha as minhas falhas, olha os meus erros. E isso agrada o coração de Deus, dizendo: vai, bota para fora mesmo, mostra quem tu és, porque eu sei, eu te conheço. Porque quando eu estava criando tudo, eu vi você orando aí, dizendo: vai, confessa. Você está sentindo essa graça aqui? Está sentindo? Está sentindo essa graça? A graça que fez Pilatos ficar muito maravilhado, olhando para Jesus. E no coração de Pilatos ele dizendo: eu preciso fazer alguma coisa para livrar ele. E ele vai tentar. Quem conhece o episódio de Barrabás? Quem conhece? Sabe o que foi o episódio de Barrabás? Foi uma tentativa de Pilatos livrar Jesus. Porque Pilatos pensou: pegue o pior bandido que tem lá dentro, condenado, que mesmo que não seja o dia dele, mas vamos pedir para a multidão escolher entre esse pior bandido e escolher entre ele e Jesus. Pilatos pensava: não é possível que vão continuar pedindo para matar Jesus. Isso foi uma tentativa de Pilatos. Ele estava tentando defender, ele olhava dizendo: eu não vejo crime nenhum. No coração ele dizia: eu estou muito maravilhado com ele. Ele é diferente. Ele tocou a minha alma em silêncio. Como eu amo falar desse Jesus. E ele diz: pega aí o pior bandido. Qual é o pior? O nome dele é Barrabás. Aí vão lá na cela,
lá no presídio, lá no buraco, e diz: quem é o pior? É o Barrabás, traz ele para mim. Diz: Barrabás, vem para cá, vão te usar agora. E aí pegam Barrabás, colocam do lado de Jesus, de frente com uma multidão que não era qualquer multidão, era uma multidão que viu Jesus pregando. Era uma multidão que teve pão multiplicado, peixe multiplicado. É uma multidão que foi abençoada. E aí vão perguntar: e aí, vocês querem que solte quem? Pilatos ficou esperando, dizendo: solta Jesus, solta Jesus. Mas a multidão grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos diz: mas eu não vejo nenhum crime nele, o que é que passa pela cabeça? E todo mundo gritando: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Pilatos abaixa a cabeça e alguém chega em Barrabás e diz assim: Barrabás, você não vai mais morrer, vai para casa, volte junto de sua família, porque alguém vai morrer no teu lugar. Imagine Barrabás chegando em casa, abraçando a família, alguém dizendo: mas você não ia morrer não? E ele diz: eu ia, mas alguém apareceu. A minha vida, a minha história estava acabada dentro daquela cela. A minha vida estava jogada dentro do buraco. Mas um tal de Jesus estava lá sem falar nada. E sem falar nada, Ele mudou a minha história. Aleluias. Ele não falou nada. Pilatos olhando, dizendo: quem é ele? Eu preciso saber mais dele. O coração de Pilatos assim derretido. Um homem que tinha prazer em matar. Estou falando sempre para você não esquecer de quem era Pilatos. E aí a Bíblia diz que Pilatos vai lavar as mãos. Eu já vi tanta gente falando disso, dizendo que ali Pilatos estava sendo mau, dizendo: abandona o caso, podem matar. Pilatos conhecia a lei do lugar, conhecia a lei de Israel. Quando alguém lavava as mãos diante de um culpado, estava fazendo uma declaração dizendo: eu declaro que esta pessoa é inocente, e eu não quero ter culpa de um sangue inocente. Pegou ou não? Pegou? Pegou? Esta é a primeira declaração que Pilatos vai fazer. Ele não está abandonando o caso, ele tem que ouvir o povo. E ele não está desejando a morte, ele está dizendo: eu não quero ter culpa disso, porque ele é inocente, porque este homem não fez crime, não cometeu crime nenhum, porque este homem, ele não tem culpa, não podem fazer isso, mas como querem, eu não quero ter culpa. Então ele lava suas mãos, dizendo: eu não tenho culpa deste sangue que é inocente, sangue justo, sangue limpo, sangue puro. Para quem não se convence tão fácil, de repente a esposa de Pilatos se interrompe o interrogatório. Olha como é que o Espírito Santo trabalha, irmão. Escute isso aqui. Olha como é que o Espírito Santo trabalha. Enquanto isso, a esposa de Pilatos, Cláudia, chega dizendo: eu preciso falar com meu marido. E alguém diz: não pode interromper agora, a situação aqui agora está... é uma situação complicada, negócio sério. Mas a esposa de Pilatos diz: eu preciso entregar um recado para o meu marido. E Cláudia vai lá no ouvido de Pilatos e diz: não faças nada contra este homem, porque a noite toda uma voz falou ao meu ouvido: ele é justo, ele é justo, ele é justo. E o coração de Pilatos dizendo: eu sei disso. Oraias, tu e candaramandaia. Você consegue levantar a sua mão e dizer: ele é justo? Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu não preciso entregar profecia para você sentir a presença de Deus, não. Eu não preciso entregar chave para você sentir Deus, não. Eu só preciso falar da cruz. Eu só preciso falar do Cristo,
daquele que é justo, daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Quem está sentindo a presença dele? Fale aí, ele é justo, ele é justo, ele é justo, ele é justo. Diga, quanto mais você falar, mais ele derrama sobre você da sua unção. Vai, diga, ele é justo. Adore aquele que é justo, adore a ele, adore. Ele é justo, ele é justo, ele é justo, ele é justo. Ele não fez nada, ele não merecia, mas ele permaneceu firme no propósito. Para encerrar, pegam a cruz. E não pregue que a cruz era de Barrabás, porque aquele dia não era de Barrabás. Isso é conversa de pregador. A cruz não era de Barrabás. Pegam a cruz e prepara tudo para acontecer a crucificação. E antes que a crucificação aconteça, Pilatos tem mais uma declaração para fazer. A gente lê correndo e não percebe as coisas. Quem que escreveu Jesus Nazareno, Rei dos Judeus? Quem é que escreveu? É a última declaração que ele vai fazer. Ele diz assim: pegue um pedaço de madeira para mim. Nos nossos dias, é claro, uma caneta. Não sei o que é que eles usavam na época. Os mais teólogos aí devem saber o que é. Eu não sei, não pesquisei sobre isso. Mas ele, vamos falar na linguagem atual. Me dá aí uma madeira, me dá algo para escrever, me dá uma caneta, porque eu tenho uma declaração para fazer. O que é que você vai escrever, Pilatos? Calma, espere, me dá aí. Isso aqui vocês vão colocar em cima da cruz, o título de quem vocês querem crucificar. Se você não der glória a Deus, está mal, hein? E ele começa a escrever: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Para quem não entendeu, Pilatos estava dizendo: eu declaro que este Jesus, o Nazareno, ele é o rei. Vou falar de novo só para os pentecostais. Tradicional fica de cara feia mesmo, não tem problema. É fome, cara feia é fome. Eu declaro que esse homem, o Jesus, o Nazareno, ele é o Rei dos Judeus. Que mais? Que mais? E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Escute isso. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, sacerdotes, os das moedas, chamaram Pilatos e disseram: você ficou doido? Que declaração é essa? Estou explicando o texto. Versículo 21. E eles disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas escreva que ele disse ser o Rei dos Judeus. Porque o Senhor, escrevendo o Rei dos Judeus, o Senhor está declarando que ele é rei. O Senhor escrevendo o Rei dos Judeus, o Senhor está declarando, o Senhor é o governador. Isso não pode. O Senhor está declarando que ele é o Rei dos Judeus, e tem que escrever que ele disse que é, porque aí é o crime dele. Irmão, quando Deus escrever algo a teu respeito, alguém não vai gostar. Irmão, você está fazendo muita graça hoje, não está dando glória a Deus, não sei porquê. Ajude eu a pregar. Olhe para o irmão que está do lado e diga assim: irmão, Deus decretou algo a teu respeito, mas tem gente que não gosta do que foi escrito. Alguém vai questionar. Se você não der glória a Deus,
Aceita Jesus de novo hoje. Vamos para a resposta de Pilatos. Versículo de número 22. Respondeu Pilatos. Vamos fazer bonito, irmão? Vamos fazer bonito? Pega aí o seu texto aí. Versículo 22, está aí aberto? Leia comigo, pra você não achar que eu estou inventando coisa. Vamos lá? Versículo 22. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Acabou. Diga para 2, diga para 3: o que está escrito? Está escrito. O diabo não vai mudar, os demônios não vão mudar, o caluniador não vai mudar, o fariseu não vai mudar, o escriba. É para você estar dando glória, mas tudo bem, irmão. Aceita Jesus de novo hoje, vai. Aleluia. Ninguém vai mudar. Sabe esse crente que vem para o culto, fica de cara feia o culto todo? Ele não vai conseguir mudar o que foi escrito, porque Deus está dizendo aqui neste lugar: o que escrevi, está declarado. Diga, ele é rei, diga, ele é rei. Vai dizendo que ele é rei, vai, ele é rei. Fala até ficar rouco, diga, ele é rei. Pilatos falou, por que você não fala? Pilatos, o homem mais cruel, declarou, por que você não declara que ele é rei? Ele é rei, você consegue declarar que ele é rei? Vamos melhorar? Ele não é o rei, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e só quem veio adorar a ele. Aí levante a mão. Adore. Levante a sua mão. Levante a tua mão, adore o rei dos reis. Pilatos ficou muito maravilhado. Eusébio de Cesareia vai contar a história dizendo que por muitos anos Pilatos deu testemunho de Cristo, falou de Cristo para tantos lugares, viajou para falar de Cristo. Sabe por quê? Porque quem fica de frente com ele nunca mais fica a mesma pessoa. Quem chega para matar vai sair para dar vida. Olha o que é que Deus está falando. Quem chega para acusar vai sair dizendo: não, ele é rei. Quem entrou para caluniar vai sair dizendo: não, ele é rei. Vamos adorar o rei. Eu estou sentindo a presença do rei. Urabacandarabaxuribicandaraia, Urimicandarabaxerebecandaraia, Urabacandacassurimicaia, Astercalamaia. Adore ao rei. Adore ao rei. Cante assim, ó: a ele a glória, a ele a cante ao rei, cante para o rei. A ele a glória. Prega sobre Jesus que dá certo. Eu estou sentindo a presença dele. Cante, a ele a glória. A ele a glória. Oh Jesus, ele é rei. Continue cantando a ele. Continue cantando a ele. Continue cantando. Cante, sinta a presença dele. Sinta a glória dele. Saia daqui hoje ungido para convencer o mundo que Jesus é rei. Vai. Aleluia. Aleluia. Para sempre. Vamos mais uma? Com toda a força. Vamos.